Muito bem. Na lição número 9, na parte de quinta-feira, vamos falar sobre o sacerdote eterno. É bom nós conhecermos o roteiro assim que Deus colocou para a salvação dos pecadores neste mundo. O livro dos Salmos nos mostra que Jesus se tornou o Salvador bendito e veio a este mundo em nome de Deus para representar Deus e para resgatar o caráter de Deus que foi manchado pelas mentiras que Lúcifer ele espalhou no céu, inclusive enganou a terça parte dos anjos. Então, diante desses argumentos, o rebelde levou os anjos também a manchar o caráter de Deus. Jesus Cristo veio para resgatar esse caráter. Lúcifer dizia que Deus era tirano, que Deus só exigia obediência. Mas na cruz Jesus mostrou que Deus é um Deus de amor. Ele se entrega por aquele que peca. E se Lúcifer estivesse disposto, ele também poderia ter o perdão, mas ele sempre foi assim um ser que tinha sempre o orgulho no coração. Não era compatível com o reino de Deus. Por isso, Jesus Cristo se tornou assim aquele rei e sacerdote ao mesmo tempo, com uma função específica de nos representar diante de Deus. Pergunta número 5 diz assim, número 6, como o sacerdote de Jesus é diferente e único? Ou seja, que esperança podemos ter nesse sacerdócio? Jesus se tornou rei e sacerdote. Ninguém era rei e sacerdote ao mesmo tempo. Ou era rei ou era sacerdote. Deus escolheu a tribo de Levi e os filhos de Arão para que pudessem então se tornarem sacerdotes. Ou seja, uma família e uma tribo escolhida somente para esse ofício, o sacerdócio. Ninguém poderia oferecer sacrifícios. O rei Saul, quando ele quis oferecer sacrifício, Samuel chegou e disse, você errou. Deus quer obediência, não quer sacrifício. Você não é sacerdote, como é que você vai oferecer um sacrifício? E Saul disse, é que você estava demorando e eu precisava do apoio do Senhor. E Samuel disse, Deus tirou o reino de você. Você não é sacerdote, você não podia nunca ter oferecido nenhum sacrifício. Então, sacerdote era uma linhagem e rei era outra linhagem. Por isso que o salmista, eles colocaram Jesus como rei e sacerdote. E a pergunta é, como o sacerdócio de Jesus é diferente e único? Que esperança há para nós nesse sacerdócio? Vamos ler Salmo 110, de 4 a 7. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira e julgará entre os gentios e vai encher a terra de cadáveres, de corpos mortos. Ferirá os cabeças de muitos países. Uma expressão de domínio grandioso o salmista está dizendo aqui. E está também colocando Jesus Cristo como numa função específica, sacerdote, rei e sacerdote eterno. Então a pergunta é, como o sacerdote de Jesus era único? Que esperança temos nesse sacerdócio? Resposta, o sacerdócio de Cristo é único porque ele conhece nossas dores e nossas fraquezas. Ele é o nosso rei e sacerdote. Como sacerdote, ele utiliza a graça para cancelar assim os juízos sobre a vida dos pecadores arrependidos. Nossa esperança está em sua intercessão. Então temos que pedir perdão dos pecados. O salmista diz assim, Senhor, perdoa os pecados que eu me lembro e daqueles que eu não me lembro também. Muitas vezes nós passamos o dia e vamos dormir, nem sequer oramos. E nem pedimos perdão pelos pecados. Isso vai fazer falta quando estivermos no tempo da angústia de Jacó. Então temos que pedir perdão, porque sem o pedido de perdão, no céu não fica anotado que você pediu perdão. Então Jesus Cristo vai ter dificuldade de nos representar diante do Pai se nós não assim o buscamos para uma restauração da nossa vida espiritual. Já pensou um cliente que tem um advogado e nunca consulta esse advogado para saber como está o seu caso? Ou nem sequer liga para a situação? Olha, com certeza, em algum momento ele vai ter uma surpresa desagradável. Jesus se tornou sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque Jesus não era da linhagem de Arão, como Melquisedeque também não era. Mas Deus ordenou Melquisedeque para ser o rei de Salém e também o sacerdote para interceder em favor do povo. Por isso, Jesus Cristo, ele se tornou rei e sacerdote. Pergunta número 7.
como o sacerdócio de Cristo é superior e o que isso representa para nós. Hebreus capítulo 7, verso 20 em diante. Visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este, Jesus Cristo, com juramento, por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, de tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque a morte os ceifava, e eles eram impedidos de permanecer. Mas Jesus Cristo permanece eternamente e tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, ele pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Porque nos convinha ter um sumo sacerdote tal como ele, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito muito mais sublime do que o céu, que não necessitasse, como sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por si mesmo e depois pelo povo. Porque isto Jesus fez uma só vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes e homens que são fracos, mas a palavra do juramento que Deus fez constituiu Jesus como sacerdote perfeito para sempre. Então a pergunta é, como o sacerdote de Jesus é superior e como isso nos ajuda? Resposta: o sacerdócio de Cristo é superior porque ele intercede por todos nós. Ele foi feito por Deus sacerdote eterno, dando-nos a certeza de sermos aceitos por Deus e de sua salvação para sempre. No navio que estava no meio do mar, estava assim sendo chacoalhado pelas ondas no meio de uma forte tempestade, as pessoas começaram a andar de um lado para o outro inquietas, preocupadas com a tempestade. Um homem passou pelo salão de diversão e viu uma menininha sentada no chão e brincando com sua boneca. O homem disse: você não está com medo da tempestade e do balançar do navio? A menina disse: não, não estou com medo. Sabe por quê? Porque eu conheço o capitão e ele me disse que não há nenhum perigo, porque ele é o meu pai. Eu conheço o capitão. Precisamos conhecer o nosso intercessor. Precisamos conhecer o nosso sacerdote eterno. Precisamos ter convivência com ele, comunhão com esse sumo sacerdote, para que ele possa interceder por todos nós no céu. Porque ele conhece as nossas dores. Certo médico tratava muitas pessoas durante uma epidemia de febre amarela. E ele atendeu muitas pessoas, até que um dia ele contraiu a doença. Ficou no hospital até que recebeu assim alta e foi curado. Quando as pessoas agora chegavam no consultório dele e diziam os sintomas: doutor, estou sentindo isso e naquilo. Ele dizia: eu sei exatamente o que você está sentindo, porque eu também já tive esse tipo de doença. E prescrevia os remédios acertadamente. E as pessoas saíam dali do consultório com muita confiança. Jesus Cristo sofreu nossas dores. Ele tornou-se habilitado para interceder por todos nós. Ellen White, no livro Cristo em seu Santuário, na página 32, diz o seguinte: Cristo é o nosso sacrifício, é o nosso substituto, é o nosso fiador, é o nosso divino intercessor. Ele conquistou para nós justiça, santificação e redenção, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém ele entrou no santuário do céu para estar sempre comparecendo por nós perante a face de Deus. Hebreus 9, verso 24. Deus nos abençoe. Possamos colocar em Jesus toda a confiança, porque ele é um advogado que nunca perdeu uma causa, um sacerdote que sempre fez o melhor pelos seus intercessores, aqueles que precisam da intercessão de Jesus. É perfeito. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Que a tua graça nos acompanhe. Que o Senhor nos dê a certeza que Jesus está no céu cuidando do nosso caso. Possamos ter fé nessa intercessão. Possamos pedir perdão pelos nossos pecados. Colocar nossa vida em harmonia com tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Deus abençoe nesse final de quinta-feira já. Deus abençoe a todos.